Atualmente, a neuroplasticidade é um dos pilares fundamentais da neurociência, mas nem sempre foi assim. A ideia que se tinha era que o cérebro era uma estrutura fixa, sendo assim, ele se formava ali na infância e não mudava mais. Então, na vida adulta, na adolescência, a gente permanecia com as mesmas características, com a mesma personalidade, com o mesmo cérebro. Porque essa teoria do cérebro imutável, foi ali até o século XX, ela era muito difundida. Então, o cérebro era uma estrutura fixa e ele não tinha essa capacidade de modificar, de se adaptar. Porém, essa ideia, né, ao longo do tempo, com estudos que comprovaram, surgiu uma nova teoria, que era a de que o cérebro era sim uma estrutura capaz de se modificar, de se adaptar e de permanecer dinâmico ao longo da vida. E para quem é estudante de psicologia, esse assunto de neuroplasticidade, né, como que o cérebro funciona, como que o cérebro consegue modificar e será que o cérebro consegue se adaptar a qualquer situação? Todos esses temas, né, todas essas questões entram dentro da matéria de neuropsicologia. Então, se você está na faculdade, ainda não viu nada sobre neuroplasticidade, ainda quer conhecer mais sobre esse conceito, calma, respira, que provavelmente você vai ter ainda a matéria de neuropsicologia, ou talvez esteja de outra forma essa matéria na sua instituição, mas, né, esses assuntos, eles entram dentro dessa matéria. Então, muito provavelmente você ainda vai passar por esse período de aprender tudo sobre neuroplasticidade, a forma que o cérebro funciona, que para mim, em particular, é um assunto muito legal. Dito isso, a neuroplasticidade é de extrema importância porque ela proporciona uma incrível capacidade do cérebro se recuperar de lesões cerebrais, muitas vezes lesões cerebrais gravíssimas, e de se adaptar a novas experiências. Se a gente for falar numa explicação mais formal, eu até separei aqui para vocês, a gente pode dizer que a neuroplasticidade é a capacidade intrínseca do sistema nervoso em adaptar-se por meio da reorganização de circuitos neurais em resposta a experiências, aprendizados e lesões. Sendo assim, a gente não pode deixar de citar que a neuroplasticidade ela é uma pecinha muito importante no processo de aprendizagem, memória e adaptação comportamental. Outro ponto muito importante também é que a neuroplasticidade, ela tem um papel muito relevante na criação de hábitos, na manutenção de hábitos, nas habilidades, né, nos comportamentos, na modificação de comportamentos. Então não existe aquela teoria de que uma pessoa ela nasce de um jeito e ela morre daquele mesmo jeito. Porque até pode acontecer, obviamente, mas há possibilidades dela mudar algumas características comportamentais, dela mudar hábitos e criar novos hábitos. A neuroplasticidade nos mostra que sim, é possível mudar comportamentos, é possível criar novos hábitos e tudo isso, né, dentro ali do campo, né, até onde a neuroplasticidade consegue, né, ajudar. E aqui eu aproveito para citar, que inclusive eu já citei isso em outro vídeo, mas o nosso cérebro, ele funciona sobre aquele lema do use ou perca. Isso significa que funções mais utilizadas ali do nosso cérebro, elas vão se manter, enquanto funções pouco utilizadas, elas vão ser eliminadas. Nosso cérebro, ele tem essa tendência de manter as memórias que são relevantes e de eliminar as conexões pouco utilizadas. Então, por exemplo, com certeza, quando você estava ali no ensino médio, você aprendeu como fazer o cálculo de Bhaskara, por exemplo. Porém, hoje, se você for pegar aí uma folha de papel para fazer, será que você sabia fazer o cálculo de Bhaskara? Provavelmente não, né? Porque você nunca mais treinou, você nunca mais colocou isso em prática, né? Essa foi uma habilidade que você aprendeu lá no ensino médio, mas você nunca mais reforçou esse comportamento de fazer esse cálculo. Então, o nosso cérebro, ele vai entender
que essa aprendizagem talvez ela não foi tão relevante assim para você. E acaba, né, que o nosso cérebro elimina essa conexão. Com o passar do tempo, você percebe que não consegue fazer coisas que não foram reforçadas aí à medida do tempo. E isso parece muito óbvio, né? Isso você nem precisa estudar neurociência, você nem precisa entender tanto assim de neuroplasticidade para saber que o nosso cérebro atua nesse princípio do use ou perca. Então, por exemplo, andar de moto. Eu andei de moto pela última vez na autoescola, mas se eu for pegar uma moto hoje para andar, gente, eu não sei colocar na primeira, por exemplo, porque, né, sempre andei de carro. A moto para mim não é algo frequente, né? Depois que eu saí da autoescola, eu nunca mais reforcei, né, o hábito ali de pilotar moto, nunca mais tive, né, essa constância ali, até porque eu não passei na carteira para moto, mas enfim. Mas o meu cérebro, ele acabou eliminando essa conexão, porque ele entendeu que não era relevante. E assim ele tem espaço para manter as memórias que são mais relevantes. Então, nesse vídeo super curtinho, apenas para esclarecer um pouquinho sobre o que é neuroplasticidade e como que a gente consegue colocar ela no nosso dia a dia, a gente consegue perceber que a neuroplasticidade é uma peça muito importante, né, dentro da neurociência, porque ela é uma capacidade de modificação do cérebro. Tem toda a parte química, biológica, que eu não vou entrar nesse detalhe neste vídeo, mas a gente consegue perceber que a neuroplasticidade, ela é fundamental na criação de novos hábitos, na manutenção de alguns hábitos e também muito importante na eliminação de alguns hábitos. Então, agora que você sabe o que que é neuroplasticidade, você sabe um pouquinho mais sobre como o cérebro funciona, que ele atua, né, nesse princípio do use ou perca, que sim, o cérebro pode se modificar, que ele não é imutável, né, não é ali uma estrutura fixa que se cria na infância e permanece a mesma até o final da vida, que o cérebro tem sim a capacidade de se adaptar e de se modificar. E um ponto muito importante, que eu esqueci de citar, mas vou falar agora, é que muitas vezes em casos de acidentes graves, né, onde a pessoa ali ela passa por alguma lesão cerebral e alguma função do cérebro é afetada, que alguma área do cérebro ali foi afetada, outra estrutura do cérebro tenta pegar a função daquela estrutura que foi afetada. Então, sei lá, um exemplo, a pessoa sofreu um acidente, teve ali uma lesão cerebral que afetou a função da fala, né? Então, uma estrutura ali do cérebro foi afetada que era responsável pela fala daquela pessoa. Aí, o que que acontece? Outra estrutura do cérebro vai tentar tomar a função que aquela estrutura que foi, né, afetada, que foi danificada, exercia, para que a pessoa não fique sem exercer essa função. Então, o cérebro, ele gente, ele tem mecanismos, assim, ó, muito interessantes que vale muito a pena estudar, que vale muito a pena conhecer mais. Isso aqui, esse vídeo curtíssimo, ele é só para explicar um pouco sobre o que que é a neuroplasticidade, quais os princípios, né, que o nosso cérebro utiliza ali, que é o princípio do use ou perca, só para vocês entenderem de forma muito resumida o que que é a neuroplasticidade e essa capacidade incrível do cérebro se adaptar e se modificar frente a experiências externas e internas. Então, agora que você já entendeu tudo isso, já entendeu sobre como que funcionam as coisas, eu duvido que você vai sair por aí dizendo que pau que nasce torto nunca se endireita, porque sim, o nosso cérebro tem a capacidade de modificar, de se adaptar, de ter uma resposta diferente frente a diferentes experiências. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo para apoiar o canal. E muito obrigada pela sua companhia até agora. Tchau, tchau.